Amém. Glória a Deus. É muito bom conhecer vocês. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero convidá-los agora para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Nós temos aí o conhecido texto em que Jesus cura um cego de nascença. Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, e enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora pule para o versículo de número 35, capítulo 9, para a gente ganharmos um pouquinho de tempo. Ouvindo Jesus que o tinham expulso, encontrando-lhe, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Se você ler o capítulo todo, o texto que nós pulamos, você vai ver que todo o capítulo de João, capítulo 9, fala de Jesus curando um cego de nascença. É o único cego de nascença que Jesus curou. Os outros cegos que Jesus abriu os olhos, eles não eram cegos de nascença, esse é o único. E esse Jesus curou ele cuspindo na terra, fazendo um lodo, um barrinho, esfregando nos olhos, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, e quando ele se lavou, ele viu. Este é o texto que o capítulo 9 de João me está revelando. Você pode perceber, numa primeira leitura, que Jesus está usando o exemplo de um cego, mas como João já nos ensina, ele está dando aqui um sinal, uma mensagem à humanidade em todos os tempos. Ele está curando um cego, esse cego é de verdade, ele é real, ele existiu. E João registrou isso dizendo: este é mais um dos sinais. O que é sinal? É uma mensagem, é um código que tem na mensagem se revelando a um povo durante todo o tempo da humanidade. Os irmãos aqui, a maioria, sabem disso. Então, quem não sabe, não consegue decifrar sinais. Quando Jesus transformou água em vinho, João falou: e este foi o primeiro sinal. Sinal de que ele era Deus, poder para transformar água em vinho, operar milagres. Quando ele multiplicou os pães, ele mesmo disse, esse era um sinal de que ele era o pão da vida. Não é o pão do corpo, a comida que perece. Ele era a comida eterna. E a multiplicação dos pães era um sinal, um código para quem ia entender a mensagem. E assim João vai listando os sinais. O último sinal é a ressurreição de Lázaro, que era uma mensagem para quem estava entendendo que ele é a ressurreição e a vida.
Lázaro foi um homem de verdade, não é uma parábola. Morreu, foi velado, ficou 4 dias sepultado e depois voltou a viver, e aquilo era uma mensagem, era um sinal para aqueles que creem e querem receber essa luz da ressurreição. Essa verdade da possibilidade de morrer e voltar a viver. Na transfiguração, quando Jesus transfigurou diante dos discípulos e apareceu vestido de luz ao lado de Moisés e Elias, ali Jesus estava abrindo a cortina da vida eterna, dando uma palhinha, uma revelaçãozinha, uma introdução de como é a vida além dos olhos. Como é a vida depois da vida como nós a conhecemos. Então Moisés já tinha morrido, Elias já tinha morrido, e Jesus estava ali vivo, e eles ficaram maravilhados de ver os 3 ali, vivinhos, conversando, e Jesus ainda repreendeu a incredulidade, dizendo: vocês não dizem que vocês são servos do Deus de Abraão? Olha, Deus não é Deus de mortos. Se ele é Deus de Abraão, significa que Abraão está vivo. Senão ele não seria Deus de Abraão. Porque ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivo, ele é o Senhor da vida. Todos esses textos são textos que trazem essa mensagem, esse código, esse sinal, para você perceber além daquilo que está na superfície do texto. Foi o que Jesus disse: a vós é dado, a vós quem? Os discípulos deles, os que creem nele, os que são dele. A vós é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus. Aos outros não. Mistérios do reino dos céus não é para quem não é do reino dos céus. Quem está me entendendo, diga amém. Então Jesus usa o exemplo aqui de um homem que era cego de nascença para nos ensinar que confessar a nossa cegueira é terapêutico, é curador, é revelador. Mas eu penso que você, como eu, se alguém te chamar de cego, você não vai gostar. Se alguém falar: seu cego, como? Eu não vou gostar disso. Mas antes de respondermos se somos ou não somos, vamos entender que Jesus, ele está mandando uma mensagem aqui para muito além da cura do cego. A prova é que quando pergunta quem pecou, foi ele ou seus pais, ele falou: olha, esquece, nenhum dos dois. O problema não é desse homem, o problema é do homem, mas não desse homem. Num mundo maldito, maldições acontecem naturalmente. Tem morte, tem doença, tem todo tipo, como Deus havia dito: vivereis em aflições todos os vossos dias. Então não queira achar culpado. A cura não está aí em achar culpado para as tragédias. A cura está em você achar a cura, e não o culpado pelo mal. Então o problema não é desse homem, o problema não é do pai dele, o problema é do homem, mas não deles. Mas Deus permitiu, porque ele vai manifestar a glória dele nele. Esse homem vai ser iluminado de uma forma que os que não são cegos aqui não conseguem ver. Eles é que serão cegos. E esse rapaz que está cego aí vai ser o único que vai receber a luz espiritual que todos aqui não têm. A prova que Jesus está falando por um tempo muito além daquele tempo, é que quando ele encontrou o cego lá na frente, depois dele ser expulso, ele disse para o cego: olha, eu vim a esse mundo para juízo. Ele não falou: eu vim aqui para te curar, porque eu sabia do seu sofrimento, você desde que nasceu nunca viu a luz do sol. Falou: não, eu vim aqui para juízo, a fim de que quem vê não vê, e quem não vê possa ver. Então preste atenção, porque o texto ele é
muito profundo e muito abençoador. Imagine por um momento, vamos fazer uma imaginação triste, mas o resultado da imaginação, como eu disse, é terapêutico, é curador. Imagine se de repente você, numa fração de segundo agora, ficasse completamente cego. Imagine você cego. Eu me imagino cego. Em trevas densas. E aí, como seria a sua vida amanhã? Daqui meia hora? Pensa por um momento. Depois você vai entender o porquê do pensamento. Nós seríamos quase que 100% limitados nas nossas atividades. Teríamos muita dificuldade para ir embora. Precisaríamos de ajuda. Sozinhos nós não faríamos mais nada. Por quê? Porque a luz que nós temos desapareceu. E nós somos criaturas da luz, não sobrevivemos nas trevas. Tem criatura das trevas, no ar, na terra e no mar. Tem criaturas que vivem com pouca luz, tem criaturas que vivem sem nenhuma luz, quase sem nenhuma luz. E tem criaturas que não sobrevivem nas trevas. Nós, humanos, fomos criados por Deus, que é luz, e a Bíblia diz que nele não há trevas nenhuma, e fomos criados para refletir a glória dele. Então, embora nós não tenhamos luz própria, nós somos criados na luz dele. E a gente não tem como viver em trevas. Nossa vida vira um caos. Ficaríamos limitadíssimos. Porque nós não fomos criados para viver nas trevas. Nós somos criaturas da luz, mas, mesmo assim, às vezes nós entendemos que a luz dos olhos é a única luz que existe. E é isso que Jesus vai nos ensinar aqui. Que a luz dos olhos, a luz do sol, a luz que ilumina para mim conduzir o meu corpo, ela é uma luz. E Jesus não falou que é a luz do meu corpo, ele falou que ele é a luz do mundo. Então ele está usando o exemplo do cego e falando para quem quer aprender isso. Ele falou, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quer abrir os olhos, quer aprender para ver, aproveita. Não vai existir essa luz para sempre. Está vendo o problema do homem aí? É assim mesmo, o problema não é dele, o problema é da humanidade. E onde tiver trevas, onde tiver dores, onde tiver tragédia, onde tiver problema, Deus pode manifestar a glória dele ali. Eu vim para isso. E eu vou fazer isso enquanto eu estou no mundo. Daqui a pouquinho, quando eu não estiver mais no mundo, aí não terá mais luz o mundo. Então, antes da gente pensar, ou melhor, logo após da gente pensar se nós ficássemos cegos, Jesus está dizendo para os fariseus, falou assim, você está chamando nós de cego também? Ele falou, olha, seria bom se vocês confessassem a cegueira de vocês. E Jesus está falando com gente aqui que não era cego. O único cego aqui é o cego de nascença. Os religiosos que se ofenderam com o ensinamento de Jesus, que eles disseram assim, você está chamando a gente de cego? Ele falou, não, eu estou dizendo que se vocês confessassem que em direção a Deus vocês são míopes, cegos, seria curador para vocês, abriria os olhos de vocês para a vida. E quando eu falo para a vida, ele está falando rumo à eternidade. Então, por exemplo, se você tirar da sua memória agora toda e qualquer imagem que você já captou pelos seus olhos, vê se você consegue me entender. Vou bem devagar. De olhos fechados e não aceitando nenhuma imagem que você captou pelos olhos, o que você vê? Talvez você vai estar em densas trevas. Tudo bem, um dia os olhos vai fechar. E cadê a luz da vida?
eu começo a perceber aqui o quão cegos nós somos, sem a luz do Evangelho. Quem conhece o Evangelho e entende o Evangelho, mesmo fechando os olhos, tem luz. Tem visão do Espírito. Então a maioria das pessoas, a única luz que elas têm é a luz dos olhos, é a luz da sociedade, que te ensinou a viver em sociedade, é a luz da religião, que te ensinou a viver uma religiosidade, é a luz dos olhos que te ensinou a viver a sua própria humanidade. Agora eu digo assim, apaga a luz da humanidade, apaga a luz da sociedade, apaga a luz da religiosidade. E aí, como é que você está? Está no escuro? O que você está vendo? Se formos sinceros, a maioria vai dizer assim, olha, estou em trevas, não estou vendo mais nada. Toda a luz que eu tenho é que vem dos olhos. Ou daquilo que os meus olhos já viram um dia. E a luz que vem do Espírito? E a luz que vem do Evangelho? E a luz que vem da revelação, como a Bíblia diz, Apocalipse, é abrir as cortinas, revelações do Apocalipse, é revelar, tirar do escuro e trazer à luz a vida como ela é depois da vida. Depois do fim. Não temos nada aí, a gente não consegue ver nada, não consegue dar um passo. Talvez seja bom a gente pensar nisso, para não sermos enquadrados nessa fala de Jesus. Olha, vocês que estão bravos aí falando, não me chame de cego, se vocês fossem de fato cegos, vocês estariam melhor. Mas por que vocês estão achando que vem? O vosso pecado permanece. Que profundo. Se vocês tivessem a humildade de falar, não, eu não estou vendo mesmo não. Isso seria bom. Isso seria um pedido de socorro. Isso seria um chamamento da luz de Deus do Evangelho para a tua vida. Mas porque você se sente iluminado com a luz social, com a luz da inteligência, com a luz humana, com a luz da religião, ele falou, quando isso acabar, vocês estão em trevas. Essa luz não é para sempre. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, o que Jesus vai nos ensinar é que essas luzes que nós conhecemos, social, humana, natural, artificial, luz da lâmpada, tudo isso é coisa para o tempo do corpo. Acontece que nós não somos um corpo. Nós habitamos num corpo. Mas nós somos uma vida. Fomos criados pelo Criador que é luz. Devido ao nosso pecado, perdemos o contato com a luz. E aí passamos a viver neste mundo em que Jesus disse, é um cego guiando o outro, vai todo mundo pelo mesmo buraco. Eles estão um orientando o outro pela luz social, pela luz religiosa, pela luz humana, mas na verdade está todo mundo no escuro, ninguém sabe para onde está indo. E olha que as pessoas estão voando, hein? Voando nos seus sonhos, voando nos seus pensamentos, vivendo em alta velocidade no escuro. Nenhum cego corre no escuro. Nenhum cego projeta coisas grandiosas no escuro. Mas o mundo, numa cegueira espiritual densa, vive em alta velocidade. Planos ousadíssimos, vida agitada, uma correria. E, na verdade, Jesus está dizendo, se vocês confessassem a vossa cegueira, isso ia ajudá-los. Porque se você rejeitar qualquer luz humana, artificial, natural, e se orientasse puramente pela luz espiritual, você ia perceber de quanta luz você precisa.
como que está faltando luz na nossa vida. E o ensinamento de Jesus, ele é misericordioso, que ele diz para os religiosos que eles se achavam os donos da verdade. Eles chamaram para eles mesmos a responsabilidade de falar o que é certo, o que é errado, quem é o Cristo, quem não é o Cristo, quem é de Deus, quem não é de Deus. E Jesus falou que eles estavam completamente cegos. Aquela luz da religião não levaria ninguém para lugar nenhum. Era cego guiando o cego. Então, queridos, existe a luz da vida, e a nossa vida não é corpo, a nossa vida ela vai para a eternidade, você crendo ou não, em trevas ou em luz, ela vai passar para o plano eterno, e Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a luz do mundo, o mundo está em trevas, eu vim aqui para iluminar o mundo, e enquanto eu estou aqui, você pode ser iluminado. Mas se você entender que você já está iluminado, que você não precisa dessa luz, um dia ela não existirá mais. Observe que no Evangelho de João, quando Jesus curou o cego de nascença, que os discípulos perguntou quem pecou, ele ou seus pais, ele falou nenhum nem outro, mas é assim para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que a gente faça as obras enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu, fez o lodo, esfregou nos olhos cegos, mandou lavar no tanque de Siloé, ele foi lá, lavou e viu. Então preste bem atenção. Quando isso aconteceu, nós teríamos que dizer, olha, aprendemos a lição. Jesus encontrou um cego e curou ele. E nada, coitado do cego, os problemas dele aumentou. Porque ele estava feliz da vida agora porque Jesus abriu seus olhos, mas aí, se você ler o texto, primeiro a dar problema para ele foram os vizinhos. Vem cá, esse camarada aí não é aquele um que pedia esmola aí? É. Como é que ele está andando aí vendo assim? Não, não é ele. Parece com ele. É alguém parecido. Aí ele falou assim, não, sou eu. Ele se acusa, sou eu. Falou, não, mas você nasceu cego, você é cego. Como é que você está vendo? Falou, o homem Jesus. O nome dele é Jesus. Ele me encontrou e ele fez um barrinho com a saliva, esfregou nos meus olhos, mandou lavar no tanque de Siloé, fui lá, lavei e estou vendo, mas sou eu mesmo. Depois dos vizinhos, veio a família. Os religiosos falaram, como é que ele chama? Jesus. Que dia que ele fez? Sábado. Falaram, não pode ser de Deus. O camarada tem demônio. Ninguém de Deus faz isso num sábado. Os religiosos. Luz religiosa, luz familiar, luz social. Vai olhando. Falou, olha, se ele tem demônio, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Chama a família dele. Você quer seu filho? É nosso filho. Nasceu cego? Nasceu cego. Como é que ele está vendo? Falou, olha, que é nosso filho eu sei, que ele nasceu cego nós também sabemos, agora como é que está vendo? Pergunta para ele, ele tem idade. Porque os religiosos já estavam furiosos, aquele negócio lá do cego ver e curar num sábado, aquilo comprometia a religião deles. Eles eram os camaradas que iluminavam todo mundo e na luz deles ninguém faria isso no sábado. Quem vivia pela religião judaica, aquilo não podia estar acontecendo. Aquilo não tinha explicação. Então eles já estavam perdendo a paciência e para um judeu ser cego ou ser expulso da igreja, ele preferia ser cego. Porque para um judeu ser expulso da sinagoga era o mesmo que perder a salvação eterna. E entre ser cego e perder a vida eterna, ele preferia continuar cego. Por isso os pais recuaram. Falaram, não, pergunta para ele. O que aconteceu com ele? Fala aí para nós de novo. Eu já disse para vocês.
Sou eu mesmo que mendigava, e o homem Jesus passou lá. Estou falando de novo. Vocês estão querendo crer nele? Ele falou, não, creia nele você está doido. Nós somos seguidores de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés. Esse Jesus aí, ninguém sabe quem é, de onde veio, o que ele está fazendo. Então, creia nele você, nós não. Você acredita nele? Ele é pecador. O que você acha que ele é? Eu acho que é profeta. Não, que profeta? Ele é pecador. Aí o cego falou assim, olha, nunca se ouviu falar que um pecador tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Nunca se ouviu. Se é pecador, eu não sei. Nós sabemos que se alguém é de Deus, Deus o ouve. Nunca se ouviu falar na história que ele conhecia da humanidade que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Então ele falou, olha, eu acho que ele não é pecador, não. Está querendo ensinar a gente? Está querendo ensinar nós? Que temos a luz do farisaísmo, a luz do judaísmo, a luz do Antigo Testamento? Creia nele você. Pausa para reflexão. Quantas vezes a luz do Evangelho começa a raiar na sua vida e lá vem o problema familiar, que não vê o que você está vendo, que não percebe o que você está percebendo, que não sente o que você está sentindo, cobrando explicações. Uai, por que agora? Você não é assim? Será que é ele? Aquele camarada que fumava crack, aquele camarada que cheirava, aquele camarada que bebia, aquele camarada que fazia isso, fazia aquilo. Parece que é ele, parece que não é. Será que é o mesmo? Os vizinhos, os conhecidos. Ele falou, não, sou eu mesmo. Às vezes a própria família, intimidada, fala, não sei, entrou aí na religião dos Bíblia aí, dos crentes. E agora ele diz que tem uma luz na vida dele, que ninguém tem essa luz, só ele que vê. Que Deus fala com ele, que só fala com ele, que não fala com mais ninguém. E eu acho que ele está doido. E não pensa que eu estou exagerando, não. A família de Jesus quis tirar Jesus de circulação à força, porque eles estavam convictos que Jesus estava doido. Porque ele trabalhava muito, não tinha tempo para nada e nem para comer. E eles falaram assim, olha, ele não está bem, nós temos que prendê-lo. Para o bem dele. Achava que Jesus estava doido. Quem estava doido era eles. Mas chegaram a essa conclusão, falamos disso quarta-feira aqui. De que Jesus tinha perdido a lucidez. Mas tinha os milagres depondo contra eles. Aí a justificativa da religião, olha a luz da religião. Não, esses milagres aí é Beuzebu. Isso aí não é de Deus, isso é do demônio. O demônio tem poder. E ele está operando pelo poder do príncipe dos demônios. Preste bem atenção, queridos. O próprio Jesus, em outro lugar, falou assim, olha, veja se a luz que em ti há é boa. Porque se o teu corpo tiver luz, porque se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo está bem. Mas se a luz que há em você são trevas, ele disse, quão grande serão essas trevas? Você não vai para lugar nenhum. Então não confie na luz dos seus olhos, não confie na luz da religião, não confie na luz social, não confie na luz da humanidade. Você precisa de entender o que Deus disse, que o mundo jaz em trevas, que o mundo jaz no maligno, e nada disso que os seus olhos captam é permanente ou eterno. Tudo é muito enganoso. Para você ter uma ideia de o quanto isso é enganoso, é como se nós ficássemos completamente cegos e pensássemos agora, como é que eu vou viver as próximas 24 horas? O que eu vou fazer? Os próximos 24 meses. E se eu tivesse mais 24 anos, como seriam eles? Minha vida seria freada drasticamente. Bem,
Nós não vamos ficar cegos. Mas o que Jesus está falando para nós aqui é a luz espiritual que tem na tua vida. Tem? Qual é a luz espiritual? Essa que aconteceu com o cego. Depois deles confirmarem que era ele mesmo, que Jesus curou ele, e que aconteceu num sábado, e que ele não negou Jesus, que ele confessou Jesus, que ele era um profeta, que ele não era pecador, embora ele não soubesse nada de Jesus, ele entendeu para ele, para a vida dele, que um pecador não faria aquilo. Ele começa a mostrar que tem luz de Deus na vida dele, além da luz dos olhos, e quando ele vai ficando firme no seu depoimento de confessar Jesus como Senhor da sua vida, ele foi expulso da sinagoga. E aí, como eu disse, para um judeu isso é o pior. Nós teríamos que dizer assim, se Jesus não tivesse aparecido na vida dele, teria sido melhor. Porque agora Jesus apareceu, curou ele, e ele se indispôs com a religião, ele se indispôs com todo mundo, ninguém aceitou o que Deus fez na vida dele, ninguém reconhece Jesus como Deus, portanto ninguém reconhece o que Deus fez na vida dele, e agora a religião o rejeita, e toda a esperança que ele tinha até então estava na religião judaica, essa era a luz que ele tinha. Lá está o homem no dia seguinte, cabisbaixo, talvez mais triste do que quando era cego. E aí Jesus o encontra. E pergunta para ele, você crê? É isso que nós precisamos entender aqui hoje. Você crê no Filho do Homem? Para um judeu essa expressão era muito bem clara. Talvez para nós aqui fale, explica aí pastor, o que é isso? Ele está dizendo assim, você crê que Deus se fez homem e veio aqui na pessoa humana do seu Filho para salvar o homem? Você crê? Não é para falar teologia, nem mandamento. Falou assim, não, quero saber se você crê. Ele falou, quem é ele, Senhor? Para que eu creia. Ele falou assim, você já conhece ele. É ele que está falando com você. Ele falou, creio, Senhor. E o adorou. Expulso da sinagoga e aceito no reino dos céus. Rejeitado pela luz da religião, encontrado pela luz do reino dos céus no dia seguinte. Iluminado por Deus. Ninguém ali sabia quem era o Deus humanizado. Eles estavam lá assim, não, para nós é Moisés. Como tem gente aí, para mim é Maria. Para mim é isso, para mim é aquilo. Aí Jesus falou assim, eu quero saber se você conhece o Filho de Deus, se você crê nele, se você já teve essa experiência. Aí nessa hora, sabe o que a gente fala? Não, eu sou religioso, eu sou batizado. Ele podia falar assim, não, eu sou cego, mas eu sou judeu. Eu sou cego, mas eu sou da sinagoga, tanto é que eu fui expulso, eu era membro. Ele sabia que Deus nunca havia aberto os olhos de um cego. Ele sabia que Deus não ouvia pecadores. Esse homem tinha conhecimento, esse homem tinha religião, ele era só cego, mas ele era esperto. Ele era ativo. Ele poderia falar tudo isso para Jesus, mas ele era tão ativo, tão sedento da visão de Deus, que ele sabia que não era isso que Jesus estava perguntando. Não era para falar, não, eu estou no templo, eu sou filho de Abraão, eu batizei, eu circuncidei. Você crê no Filho do Homem? Todo mundo que conhecia o Antigo Testamento sabe que Deus havia prometido nascer da Virgem, se fazer homem, um Deus humanizado para vir em socorro da humanidade, para levar a humanidade para Ele. Você crê nisso? Quem é Ele, Senhor?
Você já o conhece. Se nós, preste bem atenção, querido, se nós não tivermos essa luz do Evangelho, que te ilumina para a eternidade, a luz do Deus que é o Pai das luzes, Tiago 1,17, em quem não há mudança e nem sombra de variação, que a Bíblia diz que não há nele trevas nenhumas, que a sua glória não pode ser vista pelo homem imortal e ele viver. Se esta luz não alcançar a nossa vida, disse Jesus, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, eu vim julgar este mundo. E as pessoas que estão pensando que enxergam aqui, o pecado deles permanece. Eles estão aí nessa luz da religião, nessa luz social, nessa luz da ciência, nessa luz da própria humanidade. Está cada um achando que está seguro, voando, viajando, em alta velocidade na vida, mas se ele fechar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma, ele não consegue ver um palmo na frente. E é perigoso viver nessa velocidade em trevas. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham luz. Eu vim aqui porque eu não quero o homem vivendo como se fosse uma criatura cega. Ele não foi criado cego. Ele não foi criado para as trevas. Ele não foi criado para ser enganado, manipulado, conduzido. O homem foi criado pelo Pai das luzes. Ele foi criado como uma criatura da luz, por isso nós não temos desempenho nas trevas. Mas vivemos em trevas espirituais, conformados com a luz da religião ou com qualquer outro tipo de luz, sem se preocupar com a luz da vida. Com a luz do Evangelho, se isso é uma verdade que já brilhou dentro de nós. Eu preciso fechar os meus olhos para tudo que eles captaram durante a minha vida e ainda assim ter uma direção. Que direção é essa? A que Jesus falou, me segue, eu sou o caminho. Não, a minha mente vai só até na morte, chega na morte e vira um breu. A minha mente vai só até onde aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente fatal, a partir dali eu estou num buraco escuro. Não sei de mais nada, não creio em mais nada, não vejo mais nada, não penso em mais nada, para mim acabou. É como se eu tivesse ficado 100% cego aqui na terra. Não consigo mais achar a porta. Não consigo mais cumprir compromissos. Não consigo mais me direcionar, não consigo mais pensar, não consigo projetar. Sou totalmente dependente de alguém me guiar em alguma direção. O ensinamento de Jesus aqui não é para a gente ficar lembrando da história do cego que ele curou. Glória a Deus por aquele cego, o testemunho dele ilumina a nossa vida até hoje. Mas ele está falando, não, eu vim a este mundo a fim de trazer juízo. E as pessoas que pensam que enxergam, eles vão ficar cada vez mais cegos. Porque quem não enxerga, vai para onde? Você já percebeu que o homem natural, a vida vai passando e ele está sempre de volta com os mesmos problemas? Tem gente que já está à beira da morte e ele está lidando com os mesmos problemas da juventude, com as mesmas questões, com os mesmos traumas, como alguém que já passou por aquele caminho dezenas de vezes. Como alguém que está andando no escuro. O que o atormentava na infância, o atormenta na vida adulta e o atormenta na velhice. O que o assustava durante todo o seu passado, continua assustando no seu presente. Como alguém que não percebe que ele está andando de volta. Não tem luz, não tem direção, não tem norte. Os mesmos problemas. Partindo daqui e ainda em trevas. Mas diante do mundo se acha um sábio.
Você acha alguém que pode mostrar o caminho para alguém. Olha, faça isso, faça aquilo. É a religião, é a sociedade, sempre ensinando as pessoas o que elas devem fazer. E desses ensinamentos, a única coisa que eles não ensinam é a luz da vida. E nós não precisamos de luz artificial, nem de luz humana, nem de luz religiosa. Tudo isso são luzes para guiar o nosso corpo. Ou para nos guiar na sociedade, ou para nos guiar no mundo. Mas Jesus já denunciou, ele falou, o mundo está em trevas. Você quer viver nessa luz aí? Eles estão em trevas. Quando essa luz apagar, eles vão se achar vivos como sempre tiveram, porém perdidos. Porque a luz do mundo veio e eles não se deixaram iluminar. Quando os religiosos protestam, dizendo, você está querendo dizer que nós também somos cegos? Ele falou, olha, se fosse, seria melhor. Se vocês tivessem tido a humildade deste cego, de aceitar a revelação, de perceber que aquilo que estava acontecendo com ele não era uma coisa comum, e de entender a pergunta de Jesus, você crê no Filho do Homem? Ele falou, quem é ele? Ele não falou assim, não, eu sou filho de Abraão, nós estamos debaixo da promessa, nossa nação está salva. Quem nasce de Abraão não tem inferno para ele, nós estamos salvos. Não, quem é ele? Para que eu creia. Eu quero crer, só não sei quem ele é. Aí Jesus, o homem agora está vendo, ele é um ex-cego, e ele olha para Jesus, e Jesus não tem uma auréola, Jesus não tem um corpo de luz, Jesus é um judeu comum, e diz assim, sou eu, você está falando com Deus. Você consegue crer nisso? Sou eu, você já conhece. O Pai das luzes, o Criador do universo, o sustentador de tudo isso daqui, o Filho do homem, o Deus que se humanizou. Olha bem para mim, sou eu, você está falando com Deus hoje. Fiquei do teu tamanho para você poder me ver. Não é para você me medir e falar, Deus não pode ser tão pequeno. É porque do tamanho que eu sou, você não consegue me ver. Então eu tive que ficar do teu tamanho. Você consegue crer nisso? Que Deus, quando se fez o Filho do homem, não é para o homem medir e falar, ele não pode ser Deus, ele é muito pequeno. Foi exatamente para ficar ao nível da sua compreensão. Foi exatamente para descer nas trevas que você está, para te iluminar. Não é para você colocá-lo abaixo de Moisés, ou de quem quer que seja. Ele não é pequeno, ele se diminuiu para poder te engrandecer. Ele se empobreceu para poder nos enriquecer. Ele morreu para nos dar a vida. Toda essa renúncia dele de sua glória celestial não é para você olhar para ele e falar, ele é mais um, é só um profeta, é só uma religião, é só mais um qualquer. Não, ele se fez deste tamanho para você poder percebê-lo. Você crê nele, é ele que está falando com você. Você já conhece. Você está vendo agora, creio, Senhor. E o adorou. Aí Jesus fala para os religiosos, se vocês tivessem a visão deste ex-cego, vocês não teriam pecado, vosso pecado teria sido perdoado. Mas porque vocês não conseguem ver, vocês estão medindo Deus com a luz da religião? Você está querendo entender Deus com a luz da tua mente? Você está querendo entender Deus com a luz da tua razão? Vosso pecado permanece aí. E eu vim a este mundo para juízo. Se vocês fossem de fato cegos e confessassem a vossa cegueira, vocês seriam alcançados. Mas nós nos ofendemos. Se alguém nos chamar de cego, a gente vai brigar. Imagine se eu, depois de estudar a Bíblia de tantos anos e pregar o Evangelho, alguém falar, ô pastor, você é cego. Arrumou um inimigo.
Imagine você, irmão, crentão, fiel, alguém falar, você é um cego. É isso que Jesus está falando. Olha, não tenha medo de confessar a tua cegueira, não. Você quer saber o tanto que você vê? Fecha os seus olhos para tudo que você já captou deste mundo e vê o tanto de luz que tem aí. Se tiver a luz do Evangelho, se tiver a luz da revelação de Deus, a luz do Espírito Santo, se você não estiver em densas trevas quando a tua vida passar pela cova, então você tem luz. Mas se você é alguém que a vida chegou no fim, ela mergulhou em densas trevas, ele falou, então, é isso aí que você é. Cego. E o melhor que você pode fazer é confessar isso logo. Para que a luz do Evangelho comece a raiar dentro de você. Para que você comece a crer na vida pós-morte. Nas riquezas de Deus, nos feitos de Deus, nos méritos de Jesus. Jesus falou assim, enquanto eu estou no mundo, está aí, gente, tem luz. Não vai dizer que não existe luz no mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E vamos trabalhar para alcançar essa luz enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar mais. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, o que João registrou aqui para nós da cura deste cego é um facho de luz do Deus das luzes para nos iluminar com a revelação do Evangelho, que é um Evangelho de luz eterna. Para que você não seja alguém que só tem a luz dos olhos, a luz da razão, a luz da escolaridade, a luz da sociedade, a luz do sol, a luz artificial. Não. Nós fomos criados pelo Deus das luzes. Nós somos criaturas da luz. Nós não fomos criados para viver no escuro. Por que está vivendo uma vida voando no escuro? Isso é perigoso demais. Jesus falou assim, vocês deviam confessar que vocês estão... Qual que é a luz que há em você? A de Moisés. Falou, olha, a luz de Moisés não vai salvar ninguém não, hein? Vocês estão em trevas. Não, a luz de Moisés. Falou, olha, se vocês fossem como este cego, esse cego aqui está além da luz de Moisés. Ele é o que mais enxerga aqui. O cego que vocês estão falando que está tudo errado, que o homem que curou ele. Então, queridos, seja sensível. Sejamos sensíveis a essa luz espiritual, a necessidade dela, de crer nela, de buscar. Vamos abandonar a arrogância religiosa, humana. Nós estamos sempre projetando uma luz nossa. É próprio nosso. Quando alguém pergunta de nós, nós queremos logo projetar a luz que há em nós. É a luz do nosso conhecimento, é a luz dos nossos méritos, é a luz das nossas conquistas. Não, nós precisamos ter a luz da eternidade, a luz da vida, porque aqui passa tudo muito rápido. E depois que nós fecharmos os olhos. Então não preciso esperar fechar os olhos para ver que eu estou no escuro. Eu posso fechar os olhos hoje e me abrir, me interessar pela revelação do Evangelho. E não ficar vivendo nessa luz que não é luz. Vamos crer na revelação de Jesus. O mundo está em trevas. Ele olhou para o inimigo e falou, vem aí o príncipe das trevas. O mundo nunca teve tanta luz artificial. Olha as cidades como são iluminadas. Olha as casas de show. Olha as festas como a do Natal. Quanto mais se afunda em trevas, mais luz eles acendem para disfarçar. Pano de fundo. Enquanto as pessoas estão aí se gloriando da luz do conhecimento, dos méritos, das conquistas, da religião, da luz artificial, eles não percebem que falta a luz da vida na vida deles.
Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundante, é essa vida que ele está falando, a vida que não acaba. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, vocês vão encontrar em mim comida para alimentar essa vida aí, ó. Alimentar tua alma, alimentar teu corpo. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, você vai viver num mundo que vive em trevas, em que cegos estão guiando cegos, mas se você crer, a luz da vida vai iluminar a tua vida. E mesmo de olhos fechados, e mesmo depois da morte, e mesmo sem a luz dos olhos, sem a luz do mundo, sem a luz da ciência, sem a luz social, sem a luz da religiosidade, ainda assim haverá luz dentro de você, que é a luz do Espírito, que é a luz de Deus. É esta luz que Jesus está revelando aqui quando ele falou, olha, esquece esse homem, o problema não é ele, o problema não é o pai dele. Você ficar procurando culpados não vai iluminar a tua vida. Ah, eu estou assim, sabe por quê? Vou contar a minha história. Não vai te iluminar. Perguntar quem é o pai do cego, quem é o avô do cego, se tem maldição hereditária, se não tem maldição hereditária. Ah, ele é cego porque ele é alcoólatra, ele é pecador, ele é violento, ele é isso, porque o pai dele, porque a mãe dele. Todo mundo herdou maldição de alguém, isso vai bater lá em Adão. A maldição hereditária vem de Adão. E a maldição de Adão, quem amaldiçoou foi Deus. Você consegue quebrar? Fazer uma corrente aí para quebrar ela? Vamos fazer um curso aqui para quebrar a maldição hereditária. A maldição de todo mundo vem da maldição de Adão. Adão foi o primeiro maldito. E quem amaldiçoou foi Deus. E agora como é que você quebra isso? Então quem crê em maldição hereditária, isso não tem cura. Mas eu creio em Jesus, então não tem mais maldição. Ele se tornou maldito por nós. Então acabou a maldição, amém? Eu não sou mais filho do meu pai, neto do meu neto. Eu agora sou filho de Deus em Cristo Jesus. E em Jesus não tem maldição, tem bênção. Nós somos filhos da bênção, filhos da luz. Portanto, quando você fechar os seus olhos, você vai ver o que Jesus viu. No dia seguinte, depois da crucificação, Jesus estava vivo. Quando ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, era um sinal, uma mensagem para todo mundo que crê na esperança da ressurreição, dizendo, é isso que vai acontecer com todos os crentes. É essa luz que tem na vida deles, eles não estão em trevas depois da morte. É a luz de Deus, é a luz do Evangelho, é a luz de Jesus, é a luz do Espírito. É essa luz que deve iluminar a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.